você vê lá a partir das suas avaliações de mais transtornos assim que aparecem? Acho que a dislexia é o mais comum para transtorno de aprendizagem, de criança e tudo. A maioria das pessoas não tem nada, ainda bem. É mais uma questão mesmo emocional e tudo mais. Essas que, né? Eu acho que eu tenho. Geralmente não tem. Interessante isso. E a gente tem bastante, como eu pego muito neurocirurgia, então eu tenho muitas habilidades cognitivas que, em decorrência de determinada patologia, estão afetadas. Então, às vezes, a pessoa tem um aneurisma, ela tem um cisto, e aí a localização dele realmente está afetando algumas áreas. Então, assim, aquela memória está prejudicada em decorrência daquela patologia. Então, isso também acontece bastante. Porque eu avalio bastante pré-cirúrgico, então isso acontece muito. E aí, sempre que a gente tem uma questão assim, a gente não dá nenhum Vamos supor, tá? Vamos supor que o paciente veio, aí a atenção dele, todas as atenções, porque a gente tem uma atenção concentrada, uma atenção seletiva e uma atenção dividida. A gente consegue dividir nossa atenção, por exemplo, quando a gente dirige, a gente consegue se manter muito tempo concentrado em alguma coisa, por exemplo, a nossa conversa aqui, e a gente consegue selecionar no que é prestar atenção e alternar essa atenção. Estou falando aqui com você, toco o telefone, eu atendo o telefone, dou um alô para alguém e volto aqui no nosso papo. Eu alternei a minha atenção. E às vezes a pessoa está com todas essas atenções prejudicadas, muito prejudicadas, mas ela está com cisto, ela está com aneurisma, ela está com tumor. Aí a gente vai dizer que aquelas funções estão prejudicadas em decorrência daquilo. Aí você vai operar, vai tirar aquilo, e aí depois você vai reabilitar essa pessoa, vai reavaliar. Se aquilo permanecer, aí sim você pode ir para um transtorno, senão é sempre por conta. Epilepsia também afeta bastante. Então, às vezes, a pessoa vai ter algumas questões cognitivas, mas por conta da epilepsia, né? O cérebro dela está ali, né? Está dando choque. Então, ela vai se prejudicar, né? A longo prazo, se ela tem muita convulsão, dependendo de como tá. Então, e aí é em decorrência de... Tá, entendi. Esclerose também, esclerose múltipla. Então, são todos os pacientes que vêm para avaliação. E, normalmente, essas patologias crônicas se opera, né? Tem gente que opera, tem neurocirurgiões que optam por não operar o paciente, depende de cada caso, mas esses são recomendados fazer uma vez por ano. Aí ele sempre tem que estar... Porque aí assim você consegue medir a progressão da doença, se ela está ou não progredindo. Interessante isso. E assim, qualquer pessoa pode ir lá e fazer uma avaliação, você diria? Pode, qualquer um pode fazer, isso não tem nenhum tipo de contraindicação. Geralmente essas pessoas vêm encaminhadas, então ou um psiquiatra, ou um neuro. Eu fiquei com vontade de fazer. Ah, legal. Então vamos fazer, eu faço a sua, tá? Um neuro encaminha, um nutri, enfim, pode fazer também. Muita escola. A escola encaminha bastante, porque percebe ali alguma inabilidade daquela criança com relação à alfabetização, e aí encaminha. Às vezes vem adolescente também, assim, um pouco mais tardio, mas que também foi encaminhado pela escola, porque a escola começa a achar que alguma coisa não está tão legal, está disfuncional, e encaminha. Então, vem muito encaminhamento. Eu tive poucos pacientes que vieram, assim, de livre e espontânea vontade. Quem fez a avaliação comigo é porque já era meu paciente, aí sabia que eu estava... eu quero saber meu QI, faz minha avaliação, faço. Entendi. Estava treinando, queria quanto mais gente eu atendesse, melhor. Fiz em todo mundo, né? Fui testando a família, fazendo em todo mundo, porque diferente da psicoterapia, a avaliação neuropsicológica não tem a questão da ética. Então, não tem problema. Se você vai atender 2 irmãos, se você pode fazer as avaliações ali, porque você está falando de algo que é pontual, né? Você vai ter um contato ali com aquela pessoa por aquele período, você não está fazendo tratamento, né? Entendi. Então, você pode fazer com família, não tem problema. Eu achei super interessante, porque é o que a gente tinha falado do autoconhecimento. Se eu sei como eu funciono, eu experiencio essa vida de uma forma melhor, mais gostosa, né? Meus dias vão ficar mais interessantes, as pessoas ao meu redor vão estar mais felizes também. Isso vai muito... A psicologia positiva, que é uma linha da psicologia, ela fala muito disso, né? Que o nosso sistema educacional,
ele volta-se muito para... Você tem muita habilidade na matemática, então vamos treinar seu português para você ficar bom também. E que a psicologia positiva seria justamente isso, né? Você usar as suas habilidades. Você é muito bom de matemática, então, foca na matemática. Faz tudo que envolva a matemática e fica melhor ainda em matemática. Esquece o resto, assim. Então, de você usar mais isso. Então, acho que a avaliação ela também te dá essa possibilidade de você saber no que você é muito bom e de você conseguir, por conta de saber no que você é muito bom, dar mais foco naquilo. Dá também para identificar se, por exemplo, uma pessoa normal que não tá com nenhum transtorno e tal, tá com uma performance cognitiva piorada por algum motivo. Sim. E aí chega no porquê daquilo e ela ajusta e aí vai ter uma performance melhor? Sim, sem dúvida. Eu acho que, principalmente do pós-Covid, o intuito é justamente esse. Você entender o que não está funcionando legal, se realmente é uma questão ou se também a pessoa acha que ela ficou pior, né? Porque tem isso também. Tem bastante gente que, na verdade, fala, nossa, depois que eu tive Covid... E aí você vai ver, não tá ruim. Às vezes a pessoa está vivendo uma fase da vida dela que não está tão legal. E por isso ela está tendo um desempenho pior nas atividades acadêmicas, profissionais, e não necessariamente por conta do Covid. Mas as pessoas associam. Então, sim, a gente consegue saber tudo isso. Geralmente, quando uma pessoa está com a performance cognitiva piorada, qual que é o padrão do que mais a pessoa tem ali? Geralmente é um problema emocional. Então, vamos supor que uma pessoa está com dificuldade de foco, concentração. Qual que é o principal porquê disso, assim? Se não for transtorno de déficit de atenção, sim, é emocional. Tipo ansiedade e tal. E principalmente momento de vida. Se você está passando por um divórcio, dificilmente, se aquilo, né, vamos supor que você não queria se divorciar, ou enfim, é complicado aquilo não mexer com você, né? Mexe, você fica desatento, você tá terminou o namoro. Diminui a sua performance, não tem jeito, né? É inevitável. E começou a namorar também, tudo é a pessoa, então você fica muito apaixonado. E aí você perde também, você fica um pouco sem foco quando você tá muito apaixonado, porque tudo te faz lembrar. Então, esse momento de vida influencia muito em como que você vai desempenhar. O ideal é que esteja tudo... mais ou menos, assim, sabe? Tudo na mesma. Quanto mais igualzinho, assim, sem muitos altos e baixos, que é difícil, né? Sim. Mas a gente tem uma performance melhor. Porque mais ou menos as coisas parece que estão controladas. E me corrija se eu estiver errado, mas também a gente, como ser humano, assim, dificilmente a gente vai ter sempre aquela mesma performance todos os dias. Mesmo que a gente esteja totalmente regulado. Eu, por exemplo, fiquei muito triste quando eu descobri que depois que eu regulei tudo, ainda tinha dias onde eu ficava sem foco nenhum. E eu ficava, por quê? Né? A gente a gente não é só um robozinho ali que ajuda isso aqui e vai tudo funcionar bem. Não, melhora, né? Melhora. Você consegue ter, digamos, um certo controle, mas é isso, não é sempre. E eu acho que também talvez não teria nem graça, né? Se fosse assim, porque eu acho que esse desafio... ele também move, ele também é gostoso. Porque aí quando você consegue fazer isso, você fala, nossa, que legal. Hoje foi um dia maravilhoso, eu fui muito bem, eu consegui. Então, isso também te motiva, assim. Talvez se você tivesse sempre aquele desempenho, você não conseguiria nem saber quando você não foi bom. Porque você sempre foi bom, né? É verdade. Tem algo também nos dias piores, quando você consegue fazer tudo certinho, suas obrigações e tal... No final do dia você fica mais feliz do que num dia onde foi tudo fácil. Tem isso também. Tem o vencer o desafio e a comparação, né? De você poder olhar e falar, nossa, eu fui melhor hoje do que eu fui ontem. Então, acho que isso também é bom.